Lição número 283. A minha verdadeira identidade habita em ti. Pai, eu fiz uma imagem de mim mesmo e é a isso que chamo de filho de Deus. No entanto, a criação é como sempre foi, pois a tua criação é imutável. Que eu não adore ídolos. Sou aquele que o meu Pai ama. A minha santidade continua sendo a luz do céu e o amor de Deus. Não está em segurança aquilo que é amado por ti? Não é infinita a luz do céu? Não é o teu filho a minha verdadeira identidade quando tu criaste tudo o que é? Agora somos um, em identidade compartilhada, tendo Deus, nosso Pai, como a nossa única fonte, e tudo o que foi criado como parte de nós. E assim, oferecemos a nossa bênção a todas as coisas, unindo-nos amorosamente ao mundo todo, que o nosso perdão faz com que seja um conosco. Bom, eu já falei aqui algumas vezes que eu fui criada, na igreja evangélica, né. E lá sempre ensinaram que não pode adorar ídolos, que não pode adorar imagens, levando a entender que o que a igreja católica faz, né, de cultuar imagens dos santos ali, é o pecado, é o que não pode ser feito, né, que orar para os santos da igreja é pecado. Isso não era permitido, né, só deve ser adorado e cultuado, né, Deus, só Deus que pode ser adorado. Só que a verdade é que não é sobre isso, sabe? Quando fala aqui de imagens, de ídolos, não é uma referência a uma imagem de gesso que fica ali naquela estante, naquela prateleira, né? Ter uma estátua de gesso ali é que nem ter um retrato de alguém, de um filho, de um casamento, de um irmão, na sua estante aí na sala ou então, né, guardada num álbum de fotografia. É a mesma coisa, né? O que vale é o significado. Então, imagem não é uma foto, não é uma estátua e também não é um quadro na parede, né? Imagens aqui é o autoconceito, é a culpa que a consciência de separação sente. É por isso que essas lições, a palavra de Jesus em si, não podem ser compreendidas através do corpo, a partir do senso de separação. Porque senão fica nessa interpretação, né, que eu falei que me ensinaram desde criança, né, de que eu aqui, esse corpo, essa pessoa, eu, a Bruna, não posso adorar imagens de gesso ou adorar uma outra pessoa, né? E não é nada disso que ele está falando aqui. Ele fala aqui com o observador, que já está fora do corpo, que nunca esteve em um corpo e nunca se tornou o corpo, né? Se referindo então ao corpo, né? Que você pensa aí ser você, esse corpo da Bruna, como a imagem que não deve ser adorada. Então, essa imagem que não deve ser adorada é o próprio corpo, esse que você pensa que é você, né? Então, ele não fala, né? E também não é só esse corpo, né? Entenda que isso quer dizer o mundo todo, né? Ele se refere ao mundo todo como a imagem que eu fiz de mim mesmo, como está aqui no texto. Ou seja, o corpo, assim como o gato, o cachorro, o mar, os montes, a chuva, o sol, a lua, as estrelas, a casa, o filho, o marido, né? Tudo é essas imagens que ele está falando para não adorar, que ele está falando que é a imagem que a consciência fez dela mesma, que surgiu dessa definição de ser separada de Deus. Percebe que as imagens são imagens de separação? E esse é o autoconceito da consciência, né? Tudo no mundo não é separação? Então, imagem de separação, porque se conceituou separada, se sentiu, se
definiu separada de Deus, né? E as imagens, elas mostram isso. Então, é isso que não deve ser cultuado, que não deve ser mantido, que não deve ser adorado. E aí, o que é adorar, né? Adorar não é ficar se curvando diante de alguma coisa, ficar se prostrando ou reverenciando. Adorar é dar significado. Adorar é ver como real, como existente, como algo que é. Ou seja, o convite dessa lição é para reconhecer como real só a totalidade e perceber a separação como ilusão, como sem significado, né? E isso aí é com tudo. Isso é com o filho, isso é com a mãe, com o pai, isso é com o cachorro, com o gato, isso é com o trabalho, com o dinheiro, isso é com os pensamentos e as sensações. Qualquer coisa tem que ser vista como sem significado, como irreal e não como realidade. E isso acontece a partir da certeza de que a realidade nunca mudou, de que a existência é a totalidade e não a separação. E quem que faz isso? É a imagem? É a Bruna? Não, é óbvio que não. É o observador da consciência que, percebendo tudo, percebendo todas as coisas, o mundo todo, só olha, só observa, mas não se mistura, não se identifica, não dá realidade. O convite aqui dessa lição é não associar a vida, a existência, a realidade com as imagens, com os pensamentos, com as sensações, com a ilusão. É manter a certeza na imutabilidade de Deus e que não tem nada e ninguém que se tornou a limitação, que se tornou separação. Não tem separação. Então, hoje, reconheça unicamente a totalidade como a realidade e não mais a separação. Esse é o convite, certo?